dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Nesse tempo, teu povo será salvo. Queridos e amados irmãos e irmãs da liturgia do 33º domingo do tempo comum, convida-nos a ler a história das pessoas numa perspectiva de esperança. Garante-nos que o egoísmo, a violência, a injustiça, o pecado não têm a última palavra. Na história do mundo e dos homens, a última palavra será sempre de Deus, que vai a seu tempo mudar a noite do mundo numa aurora de vida sem fim. É com essa certeza que devemos enfrentar a vida e o caminho que temos à nossa frente. A primeira leitura do livro de Daniel anuncia às pessoas perseguidas pelo rei Seleucidas Antíoco IV Epífanes que Deus se prepara para intervir e para lhes oferecer a salvação. A ação de Deus porá fim ao sofrimento intolerável em que estão a abrir-lhes as portas de uma vida nova, de uma vida eterna. Essa esperança deve sustentar os justos na sua aflição e animá-los a permanecerem fiéis a Deus. A segunda leitura da carta aos Hebreus lembra que Jesus veio ao mundo para concretizar o projeto de Deus, libertar as pessoas do pecado e inserir as pessoas numa dinâmica de vida eterna. Com a sua vida e com o seu testemunho, Cristo ensinou-nos a vencer o egoísmo e o pecado e a fazer da vida um dom de amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Esse é o caminho do mundo novo, o caminho que conduz à vida definitiva, e é esse caminho que Deus nos convida a trilhar sempre. No Evangelho de Marcos, Jesus assegura-nos que no futuro, sem data marcada, o mundo velho do egoísmo, do pecado, vai cair e que em seu lugar Deus vai fazer surgir um mundo novo de vida, de felicidade sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede que vivam atentos aos sinais que anunciam essa nova realidade e que com paciência e confiança se disponha a acolher e a concretizar os apelos e os projetos de Deus. No Evangelho apresenta o último ensinamento de Jesus antes da paixão, trata da destruição de Jerusalém e seu tempo e da segunda vinda do Senhor no fim dos tempos. Mateus e Lucas têm uma descrição mais ampla desses eventos. Marcos fala que ao sair do templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus à majestosa construção do templo. E Jesus lhes responde: estais vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ao chegar ao Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntam em particular: quando isso haveria de acontecer e qual seria o sinal? Antes do texto hoje proclamado, Jesus fala dos sinais que precederão. Haverá guerras, terremotos e fome. Antes que chegue o fim, o Evangelho deve ser anunciado a todas as nações e os cristãos serão perseguidos. Quando o inimigo se instalar em Jerusalém, é a hora de os cristãos, os eleitos de Deus, fugirem para os montes e não confiarem em falsos profetas. Todos esses sinais estão relacionados à destruição de Jerusalém e à vida dos cristãos no período do Império Romano. O texto hoje proclamado refere-se também à segunda vinda do Senhor no fim dos tempos, como juiz. Marcos escreveu seu evangelho provavelmente antes da destruição de Jerusalém, lá pelo ano 70 depois de Cristo. Nos inícios da guerra judaica, sinais como boatos de guerra, terremotos e fome sempre existiram e existirão. Jesus, porém, não responde sobre quando acontecerá a segunda vinda do Filho do Homem. Quanto esse dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Importa estar atento aos sinais. Aí vemos o exemplo da figueira no Evangelho. E vigiar sempre. As obras humanas, os impérios e as potências mundiais tendem a desaparecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz já em Isaías e também na primeira carta de Pedro. Contudo, amados irmãos e irmãs, em vez de nos apavorar diante da perspectiva de um fim imediato, como próximo, melhor seria vigiar, revivar a fé na presença de Cristo no meio de nós e reforçar a confiança que a palavra de Deus, que nos diz: eis que estou convosco até o fim do mundo. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres vigilantes e comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos proteja, abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.
coração.